Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês Felipe Alves, ele é assessor de investimento credenciado da XP, aqui do escritório Investiu em Uberlândia. Ele vai falar para nós o seguinte cenário: eu acabei de sair das dívidas, paguei todas as minhas dívidas e consegui guardar um dinheirinho na poupança. Mas eu fiquei sabendo que a poupança não é mais um bom investimento. O que eu tenho que fazer com esse dinheiro? Felipe, diz para nós. Bom dia, Bruna. Bom dia, pessoal. Na verdade, assim, a poupança nunca foi um bom investimento, né? Mas nesse cenário que vem tendo a queda da taxa de juros, cada vez faz menos sentido ter o dinheiro parado na poupança. Para você que acabou de sair das dívidas, parabéns. Isso já é um grande passo, porque geralmente as pessoas têm muita dificuldade em controlar o próprio dinheiro. Para quem está começando, acabou de sair das suas dívidas, está com sobrando aquele primeiro dinheirinho, o ideal são produtos de renda fixa. O que são produtos de renda fixa? São produtos mais conservadores, produtos que têm uma rentabilidade garantida, por mais que eles rendam menos, rendam pouco. Mas sempre vão render mais do que a poupança. Uma segurança maior, né? Sim, uma segurança maior, rendendo mais que a poupança. Então, por exemplo, tem os títulos do Tesouro Nacional, Tesouro Direto, tem CDBs dos bancos, que são títulos privados, né, os títulos públicos que são o Tesouro Direto. Fundos de renda fixa também, tem vários fundos de renda fixa. O que seriam esses fundos de renda fixa? O que se investe os fundos de renda fixa? Explica um pouquinho para nós. Qual que é a diferença de eu investir em um investimento tipo num tesouro direto ou eu aplicar o dinheiro em um fundo? Muito bem. Fundos, eles funcionam como se fosse um condomínio. O que é um condomínio? Várias pessoas se unem para ter acesso a um tipo de benefício que elas sozinhas não conseguiriam. Por exemplo, eu não consigo ter uma piscina, uma academia, uma quadra de futebol, uma quadra de tênis na minha casa sozinho. Mas se juntar eu, mais a Bruna, mais várias outras pessoas, a gente pode se associar num condomínio, onde a gente vai pagar uma taxa de condomínio para que essas coisas sejam cuidadas, mas a gente vai ter acesso ao clube, vai ter acesso à piscina. Entendi. Então, vários investidores unem os recursos para poder ter acesso a produtos mais interessantes dentro do investimento, é isso? Exatamente. Tanto títulos públicos quanto títulos privados tem uma série de maiores benefícios quando se tem um patrimônio maior para aplicar. Pode aplicar numa LCI, numa LCA, num CRI, num CRA, em CDB. Então, são outros tipos e cada um desses produtos, eles têm uma volatilidade dependendo dos riscos atrelados, porque uns têm risco de crédito, outros têm risco de liquidez, de mercado. Entendi. E qual que é a diferença, falando dos títulos públicos, títulos privados? Muitas pessoas falam que não é muito interessante a pessoa investir no seu próprio banco, que é mais interessante que você ou invista por si próprio, se tiver conhecimento para isso, ou procure uma corretora, procure um assessor. Por que é isso? Qual que é a diferença de um assessor autônomo e de você investir com um gerente do seu banco? Certo. Então, assim, um gerente do banco, ele é um profissional do banco. Ele não é focado só em investimentos, ele tem uma série de atividades no banco. Além disso, ele também faz o trabalho de assessorar os investimentos dos seus clientes. O assessor de investimento não, ele é um profissional totalmente focado em investimentos, que está estudando no mercado o tempo todo, que vive disso e que está muito inteirado, é um especialista nesse assunto. E o banco, ele tem os seus produtos, os seus CDBs, os seus fundos que ele faz gestão e ele sempre vai disponibilizar esses produtos para o seu cliente. Uma corretora, uma plataforma independente como uma corretora, que o link é o assessor, o maior diferencial é esse. Ter possibilidade de oferecer produtos de diversas instituições e que podem casar com o perfil do investidor. O que é o perfil do investidor? Se ele é muito conservador, se ele é um pouco mais agressivo. O assessor também é um profissional que ele vai querer saber os objetivos de curto, médio e longo prazo do cliente, para poder montar uma carteira que faça sentido para o cenário econômico e o perfil e objetivo do cliente. Então, para eu investir o dinheiro, eu preciso saber qual é o meu perfil, eu preciso saber quais são os meus objetivos. Não existe um investimento que é uma fórmula mágica que serve para todo mundo. Então, como é que funciona essa atividade de investir? Exatamente. Então, assim, como você disse, não existe uma fórmula pronta, não existe uma receita, porque cada pessoa... Não existe uma carteira ideal para todo mundo. Não. Cada pessoa tem os seus objetivos e suportam um nível de volatilidade, que é o que acontece com investimentos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, que não são atrelados a nenhum indicador específico
Então eles dependem ou de empresas ou de imóveis, não é um título de dívida como são os títulos públicos e privados. Então, o que é o ideal? Forma sua reserva de emergência, vai acumulando patrimônio, a partir de um certo patrimônio vale a pena começar uma diversificação para buscar mais rentabilidade, e isso tem que ser feito com muita responsabilidade para não comprometer o patrimônio, não comprometer a saúde financeira do investidor. Então são degraus, começa fazendo a sua reserva de emergência, daqui a pouco vai juntando o patrimônio, começa a diversificar um pouco mais, aí pode partir para um fundo multimercado, que é um fundo que tem uma parte em renda fixa, outra em renda variável, dali a pouco aumentando o patrimônio pode diversificar para um fundo de ação, para um fundo imobiliário, e é por isso que é importante o papel do assessor, porque o assessor é um profissional que está linkado diretamente, um especialista nesse assunto, que vai disponibilizar para o cliente quais são as melhores opções e o porquê daquelas opções, e por que aquelas opções fazem sentido naquele cenário. Igual a gente vem de um cenário de corte da taxa de juros, né? A gente teve esse mês que passou de 6 para 5,5. Acho que essa semana que vem vai ter tem outra reunião do Copom, provavelmente previsto outro corte na taxa de juros, então pode ser que caia para 5%. A taxa de juros que o Felipe se refere é a taxa Selic, que é a taxa mãe de juros no Brasil. Exatamente. Então, esses cortes na taxa de juros fazem com que os produtos de investimento de renda fixa tenham um retorno menor. Por isso faz sentido ter um profissional como assessor ajudando a analisar o cenário e disponibilizando os produtos que fazem sentido para o perfil do investidor. Exatamente. O investidor vai escolher de acordo com aquilo que faz mais sentido, que mais caracteriza com ele. Então não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo, e a carteira que serve às vezes para o Felipe pode não servir para mim ou não servir para você. Então, o mundo dos investimentos é uma coisa muito encantadora. Porém, sem conhecimento, você não vai conseguir chegar a ganhos que você conseguiria se às vezes você tiver uma pessoa especializada para poder te ajudar nisso. Ou se você possui tempo e disponibilidade e queira saber mais, é essencial que você adquire conhecimento, que você invista com responsabilidade. Muitas pessoas acham que você vai investir um dinheiro e vai ficar rico do dia para a noite. Mas isso não acontece, né, Felipe? Conta para nós como é que é o enriquecimento através do investimento e o que a pessoa tem que fazer para às vezes a pessoa conseguir um patrimônio, conseguir realmente ficar rico. Sim, o que torna uma pessoa rica é o trabalho dela. Então, assim, é o acúmulo de patrimônio, é quanto ela ganha e quanto ela consegue acumular. É isso que vai deixar a pessoa rica. O investimento, ele é um meio de acelerar esse processo. Ele vai pegar esse dinheiro que você consegue acumular e ir rentabilizando mais para ele, como se fosse um efeito bola de neve. A gente costuma brincar que é o seguinte: enquanto o cliente cuida dos negócios dele, faz o negócio dele ser mais lucrativo, nós vamos estudando os investimentos e disponibilizando as melhores opções para que possa rentabilizar mais esse dinheiro que ele está conseguindo acumular, que ele está conseguindo fazer de patrimônio. Então, o correto é você aportar o dinheiro, ter uma constância de investimentos, você conseguir fazer a sua renda aumentar, seja com renda extra, seja no seu próprio trabalho. Você precisa estudar para que você consiga aumentar a sua renda, estudar e agir, né? Com constância e aportes constantes, vai fazer você, a longo prazo, conseguir um patrimônio bom. Lembrando que o melhor investimento que tem é em conhecimento. Então, quando você adquire conhecimento, você consegue aumentar a sua renda e com isso, com aportes mensais dentro do investimento, você vai conseguir adquirir um bom patrimônio ao longo do tempo. Lembrando que os investimentos, eles apenas aceleram esse processo, mas você não vai conseguir ficar rico da noite para o dia tendo ganhos extraordinários dentro do mundo dos investimentos. Quando isso acontece, geralmente são investimentos ilegais, como pirâmide, que é proibido no Brasil, né, Felipe? Tem muitas ofertas de pirâmide, né? Muitas pessoas acham que... Muitas pessoas oferecem um retorno garantido, um retorno alto garantido, às vezes até por dia. Você tem conhecimento sobre esse mercado de pirâmide? Você pode falar um pouquinho para nós o porquê que a pessoa não deve cair nesse conto do vigário, digamos assim? Não existe uma rentabilidade alta garantida. Todo investimento que possibilita uma rentabilidade alta, ele tem uma volatilidade alta também. Então pode ser que ele ganhe 5% no mês, mas no outro mês ele seja menos 2%. Essa volatilidade que você fala está atrelada ao risco, né? Tanto o risco do juro ser para mais, tanto ser para menos. Então você tem a possibilidade tanto de ter um ganho muito bom ou de ter uma perda muito grande, né? Exatamente. Então,
Por isso que a gente costuma dizer que os investimentos de renda variável eles são investimentos para longo prazo. Porque no longo prazo, a tendência é que, lá se valorizando uma empresa, ela vá conseguindo mais lucro, um imóvel ele se valorize, ou ele renda mais, que vai crescendo o aluguel. Então, só que esses tipos de investimentos, eles não são constantes. Então, pode ter um mês que a empresa deu prejuízo, ou tem alguma coisa no cenário econômico que atrapalha. O próprio tweet do Trump em relação à China, o próprio Bolsonaro, influencia muito, porque o mercado financeiro ele não é uma bolha separada do resto do mundo. Ele é uma coisa que está atrelada a tudo que acontece no mundo exterior. Então, ele é volátil. E a volatilidade é isso. A possibilidade de ter um mês em que o valor daquela ação ou daquela cota ele caia. Então não é um ganho garantido. Quando alguém está te prometendo um ganho muito grande e garantidamente, isso é real, isso não existe no mundo dos investimentos. A única pessoa que vai ganhar dinheiro, o único dinheiro fácil é falar que vai fazer dinheiro fácil. Aí a pessoa vai pegar o seu dinheiro e ela que vai ficar com esse dinheiro e é esse o lucro dela. Então, na renda variável, no mundo dos investimentos, não existe você garantir uma alta rentabilidade para o seu cliente, no caso, por exemplo. Não. Isso não existe no mundo dos investimentos. Porque até o próprio mercado a gente não controla o futuro, né? Então, Exatamente. igual você falou, a gente não tem como prever se aquela ação realmente vai se valorizar ou se ela vai desvalorizar, como no caso da Vale com o que aconteceu com o Brumadinho. Não tinha como prever. Então a pessoa não tem como garantir que as ações da Vale iriam se valorizar no dia seguinte, por exemplo. Eu agradeço muito o seu conhecimento, o seu tempo. Muito obrigada. E possivelmente vamos fazer outros encontros e trazendo outros conhecimentos aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigada, Felipe. Por nada. Só mais um ponto ainda sobre você falar sobre o cenário econômico, você falou do caso da Vale. E às vezes as coisas não é atrelada somente à empresa. Por exemplo, ano passado, em março, a gente teve a greve dos caminhoneiros. Então foi um período que até produtos de renda fixa tiveram rentabilidades muito baixas ou até negativas. Porque uma greve dos caminhoneiros influencia em várias empresas, em vários negócios, em vários comércios. Então, tudo que acontece no setor externo vai influenciar de alguma forma. Então, até, por exemplo, uma coisa que não é específica de um segmento ou de uma empresa pode influenciar em todo o mercado, como foi a greve dos caminhoneiros. É por isso que é importante também a gente investir a longo prazo. Exatamente. Porque a longo prazo, esses momentos críticos, digamos assim, que vai desvalorizar a nossa economia, ela não tem tanto impacto quando a gente vê um cenário de 10 anos, por exemplo, porque aquilo ali é momentâneo. Por exemplo, o caso de Brumadinho com as ações da Vale, aquilo foi um impacto momentâneo, que depois a Vale conseguiu estabilizar o seu preço ao que estava antes da tragédia, né? Mais um ponto aí também, em relação à diferença da renda fixa quando a gente passa para a renda variável. Então assim, a renda fixa, a sua reserva de emergência, é um dinheiro que ele não pode ter oscilação. Porque você pode bater o carro e precisar desse dinheiro, pode ter uma doença e precisar para comprar um remédio, ou fazer um exame, ou acontecer um imprevisto, porque a nossa vida é feita de imprevistos, né? A única coisa previsível é que a gente vai ter imprevistos. Agora a renda variável é um dinheiro que você não vai precisar dele, que ele pode ter oscilações. Então esse dinheiro que pode ter oscilações é o dinheiro que a gente vai alocar em renda variável para o longo prazo. É um dinheiro para acumulação de patrimônio mesmo, né? Então, para sua aposentadoria, vamos dizer assim, ou para você realizar um sonho daqui 5 anos, daqui 10 anos, você tem um sonho de conhecer a Disney, ou fazer uma viagem, ou levar seus pais para conhecer a praia. Então, exatamente. E aí o papel, mais uma vez, repetindo, mas o papel do assessor é esse, é te ajudar a te mostrar as melhores opções que tem para o seu cenário, para o seu momento. Para você não... para o seu perfil. Para você não perder tempo estudando, porque são infinitas possibilidades, e ter mais assertividade quando você escolher. Então tá, muito obrigada e espero te ver mais vezes aqui trazendo conhecimento para todos nós. Obrigado você pelo convite, pela disponibilidade e conte sempre com a gente. Precisando, estamos à disposição e você tem os meus endereços aí, se alguém precisar, é só disponibilizar. Tá ok então, obrigada Felipe. Obrigado a você.